Bola na trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Se você não sonhou em casa, mas eu acredito que você já se contagiou. Vamos começar a nossa aula dando continuidade sobre futebol. Para iniciar, aí a gente vai fazer uma leitura de imagem, ok? Vamos atribuir o que vimos na aula anterior e as informações da aula atual. Falar sobre futebol é falar sobre um esporte coletivo, certo? Mais praticado em todo o planeta. A sua característica é predominante no nosso país, no nosso estado e, por que não dizer, na nossa cidade, a nossa querida Araçoiaba. Inicialmente, o futebol ele não tinha regras oficiais. Ele era visto como um esporte violento, né? Onde a prática desse esporte eles não tinham atribuições a seguir. E o passar do tempo, as atitudes e as análises, também junto com a regra, foi mudando, certo? Se falarmos sobre a origem, os registros sobre o futebol, a gente não teria de uma forma oficial, porque cada cultura se manifestava com a característica de algum fundamento desse esporte. Mas falar sobre o esporte futebol, o futebol moderno, a gente vai fazer uma revisão sobre o que a gente já colocou na aula passada, né? A sua origem do futebol moderno, estudos comprovam, né? As literaturas colocam-se que o futebol moderno iniciou no século XIX, na Inglaterra, e o percursor, né, entre a Inglaterra e o Brasil, para a vivência dessa prática aí, foi Charles Miller, né? Nessa característica, onde mostra aí, ó, vários registros, e em especial representado por nosso rei, o mais conhecido Pelé. Também no futebol tem suas características da sua linha histórica, das suas técnicas e das suas táticas, como foi colocado alguns elementos na aula anterior. Hoje a gente vai aprender também a característica das posições, né, para cada atleta dentro do futebol. Dentro do futebol tem a atribuição como um atleta, o goleiro, os laterais, que é o lateral direito, o lateral esquerdo, meia, o zagueiro, o atacante e o volante. Vamos conhecer a característica e as funções desempenhadas por cada um desses atletas, ok? Referente ao goleiro. O goleiro, ou também conhecido como guarda-rede, é quem protege a baliza, né? Na característica da baliza, na nossa linguagem popular, é quem protege a barra. É o único jogador que pode usar as mãos e, mesmo assim, só pode usar, ok, dentro da área da baliza. E também tem tempo determinado para isso, ok? Um período aí de 6 segundos e ele precisa recolocar novamente no jogo. A sua função é impedir que a bola passe pela trave da baliza, finalizando o gol. Então, conhecido como guarda-rede, também como goleiro, é o único que pode manusear, né, com as mãos, em uma área restrita, em um tempo também de 6 segundos, fazendo com uma forma que ele possa impedir, certo? A passagem da bola através dessas balizas, conhecida como trave. Também nas posições dos jogadores a gente tem aí os laterais, ok? A característica e a função do lateral. Os laterais ocupam as laterais do campo, né? Também ajudando tanto o goleiro a proteger a baliza e normalmente são responsáveis em repor a bola no jogo, ok? Quando está atribuindo a essa função, a partir do momento que a própria bola ela sai da linha de campo, ok? Então aí a gente tem um lateral, ele trabalha em conjunto com o goleiro com a sua função em atribuir o recomeço novamente do jogo, ok? Na característica e na posição, a gente tem a atacante, que eu gosto sempre de lembrar, representada pela nossa conterrânea, né, da nossa querida Araçoiaba, Maria Eduarda. Mas qual é a função do atacante numa partida de futebol?
Avançado, ou também conhecido como atacante, tem a função fundamental de fazer gol, ok? Logo que estão normalmente numa relação do campo adversário. Também pela posição a gente tem aí a característica, né, do zagueiro. O que ele contribui? Qual a sua finalidade em uma partida de futebol? Os centrais, ou também conhecido como zagueiro, tem a função de ajudar o goleiro a proteger a baliza, ok? Desarmar, certo? Algumas características de atacantes adversários. Proteger também na nossa linguagem popular, né? E aí tem a característica e função do meia, ou meia. Os médios, meias ou meio-campista tem basicamente a função de fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Então é visto como a junção, ok? De toda a equipe, atuando tanto na marcação como também nas jogadas ofensivas. Tranquilo? Então aí, a gente viu toda a linha histórica, né? Que se fôssemos definir um lugar que representasse a origem do futebol, não tem, porque toda a cultura existe registro marcado pelos fundamentos dessa prática esportiva. Mas sobre falar o futebol moderno, a gente deixou bem claro aí que as literaturas mostram que o futebol moderno iniciou na Inglaterra em meados do século XIX, na característica, né, do percursor que fez a ponte entre a Inglaterra e a prática do futebol no Brasil, foi Charles Miller. A gente considera o futebol uma característica de um esporte coletivo, né, um esporte mais praticado no nosso planeta, e por essas características, ela tem sim sua análise da parte técnica e também sua análise da parte tática, que a gente pode refletir e praticar um pouquinho na hora do exercício, ok? A hora do exercício é uma hora importante, onde eu vou perguntar daqui e você vai responder daí, ok? A gente vai dar um tempinho, mas juntando o material que a gente assistiu na primeira aula e na segunda, eu sei que você vai arrasar, certo? Vamos começar. A primeira questão fala sobre a organização e a sistematização do futebol com regras bem mais definidas, originada, como a gente colocou, na Inglaterra em 1848. Surgiu o primeiro código de regras do futebol, foi ajustado ao longo da história, ok? A presença do goleiro só foi introduzida em 1871. Mais de 20 anos depois de algumas regras, em 1875 foi definido o tempo, que é 90 minutos, 45 para cada minuto, para cada tempo, e a atribuição do desenvolvimento e a duração da partida, ok? O pênalti, por sua vez, a sua característica e sua definição foi por volta de 1891. Pela forma que todos esses respaldos dessas regras vêm aí pela FIFA, né? A Inglaterra teve um papel muito importante, né, nessa relação e ponte com o Brasil, mas aí vem a questão. Ao ler a primeira pergunta, ele está fazendo toda uma viagem, ok? Ele está falando que iniciou na Inglaterra, ele respaldou aí no período de 1848, ele falou sobre a função da posição do goleiro, fez a relação aí do pênalti, certo? Mas no fim da questão, você pode se questionar. Ô professor, e toda essa história, as questões são atribuídas dessa forma. Vem toda uma história e eu foco a parte principal, ok? Assinale a alternativa que indica o nome correto do estudante que trouxe a bolas e as regras de futebol introduzido o esporte no nosso país. Então ele fez todo um respaldo, onde surgiu, suas características, as primeiras atribuições dos atletas, no caso do goleiro, mas quem foi que introduziu em nosso país? Você lembra? A gente falou, mas vamos tentar? Então, atribuído, quem inseriu o futebol no nosso país? Foi Edson Arantes. O que é que vocês acham? Ou foi Mário Lobo, conhecido como Zagallo? O que é que vocês acham? A próxima opção, Charles Miller. O que é que vocês acham? Ou a letra D, Pelé? Então aí eu tenho a letra A, Edson, eu tenho aí a letra B, Mário, eu tenho a letra C, Charles, eu tenho a letra D, Pelé. Então quem foi o percursor?
Quem foi que colocou essa essência desse esporte que a gente almeja tanto? A gente se diverte tanto. E aí? A, B, C ou D? Será que foi Pelé? Será que foi Edson? Será que foi Charles? Ou será que foi Mário? Vamos contar até 3? Já sabe a resposta? Parabéns! 1, 2, 3. Quem foi? Charles Miller. Isso mesmo, eu sei que você acertou aí de casa. Então, o percussor, por mais que a prática, tanto da letra A, Edson Arantes, também é conhecido como a nossa linguagem popular, o nosso Pelé. Mas a prática principal veio da Inglaterra pelo estudante Charles Miller, o percussor do futebol. Dentro das regras, a gente aí vai passando para a segunda questão, ok? Depois de controlar a bola, em quanto tempo o goleiro deve devolvê-la ao jogo? A gente sabe, e a gente aprendeu na aula de hoje, a função de cada jogador, ok? E o goleiro é o único que pode manusear. Tanto tem a área específica, quanto também tem o tempo, ok? Aí voltando para a pergunta. Depois de controlar a bola, em quanto tempo o goleiro deve devolvê-la ao jogo? Ele pode ficar para sempre? Ele pode ser rápido perante a regra. Em 4 segundos, em 6 segundos, em 10 segundos. O que é que você acha? A, B ou C? Vamos lá? Acertou quem colocou a letra B. Como a gente viu, né, anterior, as regras atribuídas ao goleiro, ele tem aí um período de 6 segundos para colocar novamente dentro da sua área, né? Colocar novamente a bola no sentido aos jogos. Aí vem outra questão, uma questão grande, não é? Mas é dessas formas que as questões caem no Enem. Ele faz todo um contexto histórico sobre a temática e você fixa aí, ó, o objetivo principal da questão, certo? É uma das questões do Enem de 2014, onde diz que os esportes podem ser classificados levando-se em consideração em diversos critérios, com a quantidade de competidores, em relação ao companheirismo de equipe, a interação com o adversário, o ambiente, certo? O objetivo, ok? E ao mesmo tempo, as metas a seguir ou atribuindo outras características. Então, quando eu falo sobre esporte, mas eu tenho que saber também a referência que eu estou analisando. Então, quando ele diz aí que ele pode levar em várias considerações, mas lá no finzinho ele deixa bem claro, são exemplos de esporte de invasão territorial, ok? O esporte de invasão territorial são aqueles esportes que eles estão ao mesmo tempo, certo? Tendo um contato, tendo a invasão, certo? Atribuído tanto na parte da sua área quanto também na parte dos próprios atletas. Aí eu tenho as opções, a letra A, eu tenho a letra B, eu tenho a letra C e eu tenho a letra D. Dentro da prática de invasão, né? Você percebe que eu posso estar aqui, ó, na mesa, de um tênis, mas eu vou estar de um lado, ou o meu amigo ou o meu concorrente do outro. Então, essa atribuição eu não estou fazendo a evasão. É um esporte, individual, ok? E que ao mesmo tempo eu estou numa área específica. Você percebe? O próprio nome já populariza o seu entendimento, ok? São exemplos de esportes de invasão territorial. Então, assim, há um contato, tanto da área territorial, como também há um contato do atleta, ok? Com a finalidade. Então, vocês acham que é a letra A, a letra B, a C ou a D? Chama alguém aí de casa? Já sabe a resposta? Vou esperar um pouquinho. Eu quero ouvir. Então, dentro do esporte associado de invasão, ou também conhecido como esporte territoriais, acertou quem respondeu a letra D. Tanto o basquete, como o handebol, como o futebol e como o futsal. Eles são áreas, certo? Por sua prática, área onde todo o atleta pode alternar e pode interagir na sua parte de defesa, na parte ofensiva ou também na sua parte de ataque. Então, quando falar sobre esporte de invasão, é onde o contato é mais próximo, tanto na área como direto também com o próprio atleta. Mas vamos lá. Aí tem outra leitura de imagem, né, que a gente pode ver aí de uma partida de futebol. E
Entre a quantidade de cada atleta, vocês também têm que ficar atento à questão da pergunta. As equipes de futebol são formadas por, no máximo, quantos jogadores? Então, assim, existe, como todo esporte, uma regra a ser seguida. Então, eu tenho no máximo, é permitido até o máximo, isso eu estou dizendo nos casos dos titulares, ok? Porque quando a gente fala o geral é porque já está colocado o titular e o reserva. Mas vamos na visão do titular. As equipes de futebol são formadas de, no máximo, quantos jogadores? No máximo. Jogadores na prática, os titulares, ok? O que é que vocês acham? Essa aí tá facinho, tá? 11 jogadores, 10 jogadores ou 7 jogadores, no máximo. Eu sei que todo mundo vai acertar, ok? Então, A, B ou C? O que é que vocês acham? Acertou quem disse? Esse aí foi um presente, né? 11 jogadores. Então, pela regra, certo? Atribuída à FIFA, pelo regulamento, o máximo em relação à quantidade de jogadores em uma prática esportiva são atribuídos a 11 jogadores, os titulares, ok? Aí também vem uma questão sobre a linha histórica do esporte, dentro dele o futebol. Onde foi criado o futebol moderno? Vejam só. Pela literatura que vocês for pesquisar referente ao futebol, vocês vão ver que tem várias origens, mas a gente já está numa linguagem dos dias atuais. Onde foi criado o futebol moderno, ok? O moderno que ele atribui são as características principais dos dias atuais, né? Que vem toda a organização, teve toda uma nova roupagem, né? Sobre suas técnicas e suas táticas. E não era visto como um esporte violento, esporte coletivo, sem nenhuma finalidade. Onde por muitas vezes você sentiu o prazer para seguir uma vida profissional, né, um atleta profissional ou por uma questão de lazer, você passava por uma situação em que talvez esse esporte você não pudesse mais desejá-lo a realizar. Então, onde foi criado o futebol moderno? A, no Brasil, será por sermos fanáticos, foi atribuído ao Brasil, na China, na Inglaterra ou nos Estados Unidos? O que é que vocês acham? Faz uma aposta aí com seu amigo, com alguém de casa. Eu vou esperar 2 segundinhos para você responder. Então, A, Brasil, B, China, C, Inglaterra ou D, Estados Unidos? Vamos pensar? 1, 2, 3. O que é que vocês acham? Acertou quem colocou a letra C. Por mais que o nosso país seja fanático, os registros da literatura mostram que não foi no Brasil. O futebol moderno ele iniciou na Inglaterra, ok? E aí vem outra linguagem, né? Com a característica semelhante, mas vocês têm que observar a palavra-chave, ok? Vamos fazer aí uma leitura de imagem, onde pode ser semelhante a questão 4, ok? As equipes de futebol são formadas por, no mínimo, quantos jogadores? Então, pela característica da FIFA, a gente tem a quantidade oficial, 11 jogadores titulares. Mas também, para isto, a gente tem a característica de uma quantidade mínima. Então, assim, por mais que a gente tenha 11 jogadores, tem um mínimo a se cumprir. Se esse mínimo ele não for associado na partida, logo a partida ela é parada, ok? Ela não é mais realizada. Tranquilo? Então, as equipes de futebol são formadas por, no mínimo, quantos jogadores? 11, 10 ou 7? Responde aí você aí de casa. O que é que vocês acham? 10? Será? 11 ou 7? Acertou quem optou pela letra C, 7 jogadores. Então, segundo as regras da FIFA, uma partida tem que ter no máximo 11 jogadores e uma partida tem que ter no mínimo 7 jogadores. Havendo uma forma que tenha menos que 7 jogadores, essa partida ela não pode prosseguir, ok? Então, nesse momento, a gente viu aí a linha histórica, o que fala sobre o futebol, certo? Visto como um dos esportes coletivos mais desejados, mas inicialmente a sua visão era de uma forma violenta por não haver um planejamento. Atribuindo a isso, vem aí suas técnicas e suas táticas, certo? O seu destaque no futebol moderno veio da Inglaterra, pelo estudante e o percussor do Brasil, Charles Miller, ok? E a sua característica de cada função da posição de jogador. Tranquilo?
a gente finaliza a nossa aula e eu aguardo você com muita novidade. Tchau, tchau!